A nossa obra começa com esse senhorzinho bem aqui, mas não se preocupem, não é uma obra de Sekai. E o cara, ele tá todo estourado na calçada. Só que na sua frente está seu neto, e ele tá vendo toda a situação, pois esse era o seu avô, e ele acaba de capotar. E não é só isso, ele capotou igual o Gojo, foi dividido em dois, para a alegria de seus fãs. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E dessa forma, o vovô desse garoto, ele morreu. Só que não escorre lágrimas do menino. Ele sequer está triste. Esse cara era a única família que ele tinha. E enquanto ele tá vendo sua casa destruída e as duas partes do seu avô no chão, ele fica se perguntando que tipo de humano terrível ele é. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Só que uma memória veio em sua mente, quando ele achou uma erva espiritual e ele mostrou para o seu avô. Seu avô disse que ele fez um bom trabalho e o garoto ele parecia feliz. O velhote falou que a erva ela parecia bastante grande e que ela iria custar um bom dinheiro, pois eles viviam nessa montanha e faziam isso para sobreviver. O garoto fala que achou uma toca de raposa e lá tinha vários filhotes. O velhote pergunta se ele capotou os filhotes, mas o garoto disse que não e pergunta por que ele faria isso, já que a mãe deles poderia aparecer e ela iria ficar triste. O velhote fica aliviado e fala para ele deixar as coisas de lado, pois agora é hora do jantar. O garoto fala ok e vai guardar tudo, mas o velhote dá um aviso para ele e o velhote pede que ele cumpra o pedido para ele. O garoto pergunta o que e o velhote fala para ele nunca mostrar seu lado verdadeiro para as outras pessoas. Só que com esse pensamento, o garoto ele fala para o seu avô que não vai poder cumprir essa promessa, pois olha o olhar desse psicopata. É sexo! O moleque pega essa foice e fala que não vai poder cumprir essa promessa, pois agora ele vai querer vingança. Passando alguns dias, numa cidade calma, aparentemente, tem uma carroça passando por ela, e nessa carroça tem vários bandidos, e a população ela tá revoltada, pois esses bandidos são bastante perigosos, e estavam causando tumulto nessa região, e geral fica xingando esses caras, chamando-os de vermes inúteis, e enquanto eles estão passando, todo mundo manda eles morrerem, e em um restaurante, tem um cara na janela observando tudo, e o cara presta mais atenção em apenas uma carroça, e nessa carroça tá o nosso garoto. Ele fala que o garoto é muito jovem e deve ter quase a idade de seu mestre. O atendente desse lugar fala para ele não se preocupar e não subestimá-lo, pois essa criança é mais perigosa que os outros bandidos. O de chapéu fala que presumiu isso, já que ele tem uma carroça própria só para ele. E por aqui podemos entender que nosso garoto ele fez um pequeno massacre. O carinha de amarelo fala que ele nem fica mais surpreso, pois esse de chapéu faz parte do mundo Murim. Só que ele diz que o cara não ficaria surpreso se soubesse quantas pessoas aquele moleque ele capotou. Conversa vai, conversa vem. O de amarelo ele vai direto ao ponto e pergunta o que ele quer dessa vez. O de chapéu fala que quer contratar algum jovem cuja morte não seja importante. E enquanto ele tá falando isso, ele olha para o lado, pois alguém jogou uma pedra no garoto. Esse alguém tá xingando esse garoto, falando que ele merece a pior das mortes. Eu tô passada, chocada. Os dois ficam olhando-se assim atentamente e quando o carinha olha direito, ele vê uma semelhança com seu jovem mestre. O de amarelo fala que esse jovem é bastante bonito e que esse cara parece uma mulher e seria um pecado capotar um rosto tão belo assim. Então ele é? Então o de chapéu se levanta e fala que não tem mais nada a pedir a ele. O carinha fica meio zangado, pois eles acabaram de conversar, mas o de chapéu só tá saindo. E lá fora, ele fala que já achou a pessoa que ele estava procurando, pois aquela pessoa vai ser perfeita. Então quando chega a noite, no castelo interior do condado, é onde fica a prisão, e os guardas estão patrulhando. E dentro de uma cela está o nosso jovem, e ele tá pensativo, pois agora ele acha que ele se arriscou demais, pois o verme que ele estava procurando acabou sendo mais forte do que ele pensava, pois ele era impressionante. Ele agarrou o nosso garoto com apenas uma só mão. E nosso garoto acha que ele era um monstro. E esse foi o cara que capotou seu avô. Só que ele era diferente de outras pessoas. Ele era forte demais. E ele não pôde fazer nada. E mesmo se ele lutasse contra ele novamente, o resultado iria ser o mesmo. Pois o nosso garoto, ele não consegue pensar em nenhuma maneira de sobreviver ou derrotar aquele cara. E o que o nosso garoto tá pensando agora é em artes marciais. E se ele aprender isso, talvez um dia ele consiga capotar aquele homem. Só que nesse momento, ele nem sabe se vai ter a chance de capotar ele. Nesse momento, em seus pés, uma nuvem começa a aparecer. E o garoto fica se perguntando o que diacho é aquilo. E quando ele sente o cheiro, não é um cheiro normal. É um cheiro que ele sentia diretamente. Cheiro de ervas. E ele consegue sentir perfeitamente quais foram as ervas que foram colocadas nessa fumaça. E enquanto ele tá falando dos ingredientes em sua mente, geral dos guardas lá fora começa a desmaiar. Pois eles começam a ficar sonolentos. Pois isso é uma fumaça sonífera. O garoto ele começa a fechar os olhos. E quando ele fecha completamente,
repente, a porta se abre e alguém entra. E esse alguém tá olhando para o nosso jovem. E é aquele homem do chapéu. Nesse momento, ele começa a desamarrar o nosso garoto e acha interessante, pois a semelhança é inacreditável. Só que nesse momento, o nosso jovem ele abre o olho e em uma resposta rápida, ele mete chutando esse velho. Assim, ele sai correndo desse lugar e não vai desperdiçar essa chance de fugir. E o nosso jovem só conseguiu ficar acordado, pois não combinaram essas ervas direito. Então, o efeito sonífero não funcionou muito bem. Só que nesse momento ele para, pois todos os seus pontos de pressão foram pressionados. Então esse cara do chapéu fala que ele não vai conseguir se mover. E o jovem fica surpreso, se perguntando quando foi que o cara alcançou ele. Assim o garoto é jogado na parede, então ele deduz que esse cara usou artes marciais e se pergunta se foi ele que capotou seu velho. Mas ele olha direito e percebe que não, pois o cara que capotou tinha uma cicatriz no olho. E a única coisa que o nosso jovem pode fazer é ficar jogado lá no chão, já que ele não consegue se mexer. E o nome desse guarda é guarda-cã. E quem avisou isso foi seu jovem mestre que acabou de chegar. O guarda fala que pediu para o jovem mestre ficar na carruagem, mas o cara fala que nunca esteve em uma prisão e queria saber como ela era. Então ele olha para o garoto e pergunta se esse é o jovem que vai substituir ele. Paralisado, o nosso prota fica só olhando, enquanto esse cara responde que sim. Então o velhote levanta o nosso prota e assim o garoto ele mostra seu rosto. Nosso jovem ele fica surpreso, pois esse garoto é um xerox do nosso protagonista. Ele acha que isso só deve ser o destino, pois eles são idênticos. O jovem mestre se senta e pergunta para ele se ele estava indo para o caminho da morte, pois daqui a 2 dias ele iria ser arrastado e esquartejado. O nosso garoto responde que sim, e o jovem ele fica surpreso, falando que a vida é tão injusta, pois eles nasceram com o mesmo rosto, só que ele é um jovem mestre e o garoto é apenas um bandido. E o nosso garoto ele fica meio chateado. Então o carinha fala que vai dar uma oportunidade para ele. A oportunidade dele se tornar o terceiro jovem mestre e a chance de ser o seu substituto. O nosso jovem ele fica surpreso e ele quer abraçar essa chance. E o garoto fala que isso não vai ser difícil. Ele vai ficar numa mansão aconchegante, com comidas deliciosas e lindas serviçais, que vai fazer tudo para ele, e ele vai ter o privilégio de provar as coisas que ele nunca provou. E assim que isso acabar, ele vai ganhar dinheiro suficiente para viver uma vida como um homem livre. Só que ele vai ter que fazer uma coisa. Se ele for aceitar essa oferta, ele vai ter que comer essa pílula. O jovem pergunta se é veneno, e o do chapéu fala que não queria acreditar em bandido sem uma forma de dominar ele. E se ele for bem sucedido, o do chapéu vai dar um antídoto para ele. Ele pergunta como ele vai fazer. O nosso garoto olha para essa pílula, lembra de seu avô e fala que essa vai ser a segunda chance dele. Então ele decide comer ela. Os dois ficam felizes, pois esse cara fez o que eles estavam querendo. E olha a cara desse bosta. Mas a única coisa que o prota quer é vingança. E depois dele engolir isso, ele pergunta se agora ele vai dar essa chance para ele. O jovem mestre fala que ele fez uma escolha sábia. É mentira! E ele manda o guarda-cã desfazer dos selos de ponto de pressão para que esse cara possa caminhar. Então o guarda-cã vai lá e se desfaz do selo. E o nosso prota, ele fica bastante aliviado. O guarda-cã fala que vai guiar eles e pede para seu jovem mestre ficar atrás deles. O carinha fala para o nosso prota ele andar na frente. Então o guarda-cã, ele olha tudo ao redor. E quando ele vai chamar os outros dois para falar que tá tudo limpo, ele tem uma surpresa. Mas que porra é essa? Pois o nosso garoto está segurando a cabeça do jovem mestre dele. Só que não está segurando de uma forma legal, pois o jovem mestre, ele queria dar uma olhada no prota em um ângulo de 360 graus. O guarda-cã ele fica furioso e seu jovem mestre cai capotado no chão. Eita porra. O nosso protagonista dá aquele ops e fala o que eles vão fazer agora, pois o falso jovem mestre ele acabou de capotar. Tava ruim. Agora parece que piorou. E se vocês estão curiosos para saber o que aconteceu para o prota estar nessa prisão, vamos voltar alguns dias atrás. Era noite em uma cidade e estava tudo pegando fogo. E uma pessoa estava caminhando com a cabeça na mão. E a fala dele era que tudo isso era divertido. E era um garoto correndo com a foice tentando capotar todo mundo. Socorro! E com esse sorriso lindo, ele falou que tudo era divertido. Ele estava pensando que isso era pelo motivo de seu avô ter capotado, mas na verdade a emoção que ele estava sentindo ao capotar várias pessoas era alegria. Mas ele ainda lembra de seu avô falando para ele nunca mostrar para ninguém sua verdadeira face. E a verdadeira face dele é sangrenta. Ele fica se perguntando que tipo de expressão facial ele tem enquanto ele capota pessoas. Mas isso é respondido logo logo, pois enquanto ele faz isso, ele está sorrindo. E sorrindo com muita alegria, pois essa é a verdadeira natureza
coisa que seu avô não queria que ele mostrasse. Enquanto isso, ele vai caminhando alegremente até uma outra pessoa, e essa pessoa está pedindo por ajuda e para deixar ele viver. Ele fica se perguntando se a verdadeira natureza dele é de uma pessoa malvada, e enquanto ele não tem essa resposta, ele só vai continuar capotando pessoas. Mas enquanto ele vai capotar essa pessoa, ele leva um chutão, e é aquele carinha do chapéu que capotou seu avô. O prota, ele bate nas coisas e fica todo arrebentado, e é jogado para longe. Ele se levanta tossindo, e o carinha lá atrás fica surpreso, e ele acha impressionante dele ainda tá vivo, mesmo depois de ele ter levado esse chute. E o nosso jovem, ele tá irritado, pois atrapalharam a alegria dele, e vendo esse cara, ele percebe que ele é perigoso, e o velhote fala que parece que ele não aprendeu artes marciais, e mesmo assim, ele conseguiu sobreviver ao chute dele. Então ele segura esse garoto pelo pescoço e levanta ele para o ar, e o garoto fica pensando que esse cara não é humano. Enquanto isso, o do chapéu fala que ele é interessante, pois esse velho fala que ele estava se perguntando quem era o cara que estava seguindo ele, só que ele nem pensava que era apenas um garoto que nem sequer treinou artes marciais. E enquanto o prota descobre que esse cara foi quem capotou seu avô, ele leva uma espadada no bucho. O prota ele começa a dar aquelas gorfadas de sangue. O velho fala que para uma criança conseguir sobreviver ao ataque fatal dele, mesmo ele não tendo sido treinado em artes marciais, é bastante impressionante. E o cara resolve apenas capotar ele logo, pois se deixar ele vivo, vai ser perigoso no futuro. E o velhote fala que ele não deveria sair capotando pessoas, pois assim ele marcou o destino dele, que é ser capotado. Dessa forma, o garoto ele começa a perder a consciência, pois ele está perdendo bastante sangue. Assim ele desmaia, e dessa forma ele pensa que capotou. Quando ele acorda, ele descobre que não morreu, mas logo ele vai morrer. E a única coisa que ele queria era ter uma segunda chance. Se ele tivesse isso, não faria nada para estragar, ele só iria aproveitar. E foi isso que passou na mente do nosso garoto, enquanto ele estendia a mão até o jovem mestre. E quando o jovem mestre caiu, ele deu aquele ops e falou que ele acabou morrendo, e perguntou para o soldado Khan o que eles deveriam fazer. O soldado Khan parte furiosamente para cima dele e pergunta o que diacho ele estava fazendo. Pergunta logo se ele realmente quer morrer. O nosso prota, sorrindo, fala que é ao contrário, pois supondo que ele fosse se arriscar por esse jovem mestre, o perigo iria ser bastante real, e ele não ia obedecer cegamente uma pessoa. E o guarda Khan, ele acha interessante, pois esse garoto é bastante forte. Ele pergunta para o garoto se ele não considerou a possibilidade dele ser capotado. Nosso prota fala que se fosse para capotar ele já teria feito isso. Em resumo, ele fala que não tinha nenhum apreço a seu jovem mestre. O guarda Khan fala que isso é um absurdo e joga o nosso garoto no chão. Assim ele dá aquela pressãozinha no prota, puxa sua espada e fala que vai capotar ele agora. O prota pergunta se isso é necessário mesmo, e o guarda Khan pergunta por que não seria. O prota fala que ele tomou o veneno que ele deu e ele não pode viver seu antídoto. Isso significa que ele não tem outra escolha a não ser obedecer a ele, e pergunta se não é uma boa oportunidade para ele, pois o jovem mestre da mansão agora é um cão leal a ele. Conversa vai, conversa vem, o carinha percebeu que o prota tá querendo fazer, e é dele trair seu jovem mestre e usá-lo como fantoche. E o prota só confirma isso com esse sorriso, e o velhote fica com essa cara. Mas como não tem muita coisa que ele possa fazer, ele concorda com isso, mas deixa o prota na dúvida, e com essa dúvida, ele aponta essa espada para o nosso garoto. Passa alguns segundos e a espada tá do lado do nosso jovem, e passou bem pertinho dele. O velhote fala que de agora em diante, ele não é mais um bandido, e sim o jovem mestre Monkey Kyong. Eu não entendi o que ele falou. O prota dá aquele sorriso, e quanto mais ele sorri, mais psicopeta ele fica. Assim eles vão para a mansão, e nessa mesma noite eles começam a se trocar. O velhote fala que ele não vai conhecer ninguém dessa mansão, e fala também que ele não está em posição de fazer pergunta, pois agora ele escolheu ser uma marionete e não um substituto. E se ele for pego, não receberá o antídoto. O prota fala que está tudo bem, então o velhote vira para ele, e o prota já fica meio desconfiado. Então o velhote fala que se ele desobedecê-lo ou tentar qualquer outra coisa, ele vai capotá-lo imediatamente. O prota sorrindo fala que tudo bem, que ele vai obedecê-lo, mas sabemos lá no fundo que isso nunca acontece. Então o cara dá uma pílula para ele e fala que todo dia ele tem que tomar uma dessa, pois se ele não tomar, o veneno vai se espalhar pelo seu corpo, e fala para ele manter isso em mente. Então amanhece e o prota tá lá comendo essa bolinha, e ele fala que teve sorte, por enquanto, já que é um milagre ele ter sobrevivido àquelas facadas. Só que agora ele ganhou uma vida nova, e ele já pensa logo que é o vovô dele protegendo ele para que ele não capote logo. E o prota não pretende capotar mesmo, pois enquanto ele não se vingar, ele
ele não vai ter paz. E ele aposta que aquele cabeção pensa que o Prota morreu, pois o cadáver do jovem mestre foi encontrado naquela prisão. E novamente ele tá pensando em artes marciais. E esse clã, ele é famoso por essas artes. Então ele vai fingir ser o terceiro mestre e vai aprender isso. E depois que ele aprender, ele vai procurar o arrombado que capotou seu avô. Ele lembra de como seu avô morreu e, sorrindo, diz que vai fazer o mesmo com aquele cara. E nesse castelo, nesse lindo dia, o nosso jovem, ele tá almoçando. E ele tá pensando em como conseguir aprender artes marciais. Só que tem um pequeno problema que tá irritando ele bastante. O guarda-cão colocou alguém na porta para ficar vigiando ele. E foi esse carinha aqui, Gosha, discípulo do guarda-cão. E olha a cara de pau mandado dele. E ele também tá irritado. Fala que o guarda-cão ele amuleceu. E ele fica pensando que diacho tem de tão especial numa criança que nem aprendeu artes marciais. Porque na noite anterior, esse maluco ele ficou surpreso, pois o guarda-cão falou para ele que ele matou o jovem mestre. E ele estava desesperado e se perguntou o que diacho iria fazer com o plano. O guarda-cão falou para ele não se preocupar, pois a função dele não mudou. É para ele ficar de olho no pirralho e não é para deixar ele sair para lugar nenhum. Enquanto isso, ele vai preparar outro plano. E depois deles conseguirem isso, ele vai jogar os nossos garotos fora. E agora, a única coisa que ele pode fazer é ficar do lado de outra pessoa. Esse maluco, ele lembra o Khan e ele deu veneno ao nosso garoto. E fala que vai ser difícil ele desobedecer. O maluco diz que não, pois o guarda-cão fala que ele não é o tipo de pessoa que vai obedecer de forma tão fácil. Ele era um prisioneiro que estava no corredor da morte. E mesmo assim, ele conseguiu capotar o jovem mestre. E enquanto o guarda-cão sai, ele avisa para esse cara para ele ter cuidado, pois aquele jovem é bastante perigoso. E o maluco tá lá e não tá acreditando nisso. E fica batendo a cabeça na parede, se perguntando o que de acha uma criança que não aprendeu nada pode fazer. Só que ele não pode ir contra as ordens do seu superior. E o Prota tá lá, só ouvindo esse barulho, pois o nosso Prota ele tá irritado e tá se perguntando qual é o motivo deles precisarem de um substituto, pois o guarda-cão só botou ele nesse quarto e foi embora. Pois o pouco tempo que ele está nesse lugar, ele percebeu que esse local não é tão perigoso assim como ele pensava, pois esse local é bastante seguro. Então ele tá pensando e tentando imaginar qual é o outro motivo para eles precisarem disso. Mas o Prota sorrindo sabe que ele não vai dizer esse motivo, então ele vai precisar descobrir sozinho. E ele já imagina logo que como o jovem mestre dele morreu, o guarda-cão tá pensando em mudar de lado. Então lá fora, o maluco ele já tá quase desmaiando de sono, então o Prota abre a porta. E esse maluco ele acorda, e acorda bastante assustado. Ele pergunta se o Prota ele precisa ir para o banheiro, mas o Prota fala que não precisa, ele só vai passear um pouco, pois quer um pouco de ar fresco. Pergunta para ele se ele quer ir com ele. O maluco fica irritado, manda ele calar a boca e voltar para o quarto. E se ele não fizer isso, ele vai ver sangue. O Prota pede para ele para manter isso em segredo, pois se ele fizer isso, nada vai acontecer com ele. O guarda empurra o Prota para a parede e manda ele lembrar de seu lugar, pois nada de bom vai acontecer se ele o irritá-lo. E olha o olhar de peixe morto do Prota. Ele tá querendo capotar alguém. Então ele fala que definitivamente esse cara é mais fraco que o guarda-cão. Então ele segura no ombro desse cara e já arremessa ele para o chão, igual o guarda-cão fez. O maluco fica surpreso e o Prota já começa a apertar os pontos de pressão dele. O doidão fica se perguntando por que o corpo dele não se mexe e já imagina logo que o Prota selou os pontos de pressão dele. E ele pensa que esse cara aprendeu artes marciais. Só que o Prota ele fica surpreso e pergunta por que ele está se movendo, pois ele copiou direitinho a manobra que o guarda-cão fez. E assim continua cutucando o cara. E o cara ainda está mais surpreso, pois o maluco ele apenas copiou uma pessoa. Copiou isso apenas vindo uma vez. Então ele percebe agora que o guarda-cão estava certo. Esse doido, ele é perigoso. Então ele lembra o nosso garoto e pergunta se ele esqueceu do veneno, pois se ele não tiver esquecido, ele logo vai morrer, se ele não tomar aquela pílula para regular o veneno. E quando o veneno ativar, ele vai sangrar por todo o corpo até que ele morra. Mas o Prota nem tá ligando para isso e só segura a cara desse maluco. Então o Prota morde seu dedinho até sair sangue e fala que tinha esquecido do veneno. Assim ele começa a despejar sangue na boca desse maluco e o maluco já começa a entrar em desespero, pois agora em seu corpo tem bastante veneno. Então o pensamento ele fala que agora ele tem que circular mana, pois só assim ele vai poder expulsar o veneno. Então o Prota dá um chute nele e fala que bebeu todos os tipos de veneno quando era pequeno. E em certo ponto, o sangue dele começou a se transformar em veneno. E só dele lamber o sangue dele, ele já sabe quais ervas que eles usaram para criar o veneno que deram para ele. E diz que a maioria dos venenos não funciona nele. Então ele não está preocupado. E sorrindo ele fala que não precisa se preocupar, pois neutralizar esse veneno é praticamente nada. Então ele lembra esse cara que ele queria
queria fazer uma pergunta. Então ele pede para ele contar tudo sobre a mansão. E olha a cara de medo desse doido, pois ele percebeu que nosso prota, ele é um demônio. Se fudeu. E longe dali, no salão principal da mansão, tem uma pessoa e o mestre está deitado na cama. E o mestre da mansão está bastante doente. E no momento, é esse maluco que está cuidando dele. E ele já fala que provavelmente não vai ter solução, pois todos os conhecimentos que ele tinha, ele já usou no mestre. E ele não conseguiu encontrar nada que causou essa doença. E em pensamento ele fala que ele deveria ter escolhido logo o sucessor da mansão, pois dos 4 filhos dessa mansão, o mestre ele não escolheu nenhum para ser herdeiro. E por conta disso, ela está em um estado, aquele estado que chamamos de calmaria antes da tempestade. E vocês sabem de quem eu tô falando, né? Pois nesse momento, os irmãos eles irão derramar sangue para descobrir quem vai tomar a posição de líder. E a primeira esposa gostaria que seu primeiro filho fosse o herdeiro, e ele não sabe o que diacho essa mulher vai fazer. Então a mulher chega e pergunta como está o mestre da mansão. E essa coisa feia é a primeira esposa. O médico tenta falar para ela o que está acontecendo, mas ela não quer saber, só quer saber o que está acontecendo com ele. O médico pede desculpa, mas para ele ainda falta conhecimento, pois ele não sabe dizer o que o mestre tem. A mulher fala que já estava esperando isso, e bota a mão na testa, mostrando que está preocupada. Então ela fala que como é a doença misteriosa, ela vai mandar buscar um xamã, pois provavelmente ele vai conseguir a solução. O maluco ele fica surpreso e tenta avisar essa senhora, pois o xamanismo não passa de uma crença falsa. E ele pergunta como ela pode recorrer a esse método. Então ela dá aquela olhada para o médico e pergunta se ele quer que o mestre capote. O médico fala que não é isso, mas ela tá irritada e fala que não quer ouvir mais nada e manda ele sair, pois já mandou chamar o xamã. E as empregadas começam a tirar esse senhor desse local. E sorrindo, essa mulher fala que vai deixar com o xamã essa missão de encontrar a doença do seu mestre, e fala para não deixar ninguém entrar nesse local, nem mesmo uma alma penada. E em outro local, o maluco tá falando para o prota toda a situação da mansão, e como o prota parece ser inteligente, ele entendeu tudo. Então, como tudo foi contado, eles resolvem sair desse lugar. O maluco pergunta para onde, e o prota só olha para o local onde eles vão, e depois confirma que agora ele vai ver o mestre da mansão. E enquanto eles estão saindo, o maluco ele vai explicando para o prota o que eles iriam fazer com ele. Era pegar o substituto, que iria ser ele, e fazer o filho mais velho tentar assassiná-lo. E o maluco só confirma isso, pois esse era o melhor plano que eles tinham. E esse maluco da foto é o primogênito dessa família. O doido ele tem uma marca na bochecha, isso é de nascença, ele adora beber e é bastante mulherengo, ponto dele quase todo dia para a taverna. Só que ele é ganancioso e cruel, e ele é o mais desqualificado para governar o clã. Já o segundo filho, ele tem 18 anos, e ele parece com sua mãe, com um olhar bastante penetrante. Ele é bastante inteligente e muito astuto, e ele pode fazer qualquer coisa para se tornar chefe da família. O plano dos dois era reunir esses dois em um lugar, eles iriam provocar uma situação, e um dos dois iria tentar capotar o substituto. E depois que qualquer um baixasse a guarda, os dois eles iriam acabar se matando. Isso iria ser o plano perfeito, pois dessa forma, independente de quem iria viver, os dois irmãos eles iriam tentar assassinato, e dessa forma eles iriam ser eliminados como sucessores. Então, o jovem terceiro filho, ele facilmente ganharia essa competição. Só que houve uma pequena variável. Ninguém esperava que o prota fosse capotar o terceiro jovem mestre. Então, nesse momento, o guarda pergunta para o prota por que ele vai até a mansão. O prota fala que, se ele ouvir direito, a vida e a morte dele depende do senhor feudal. Então, esse é o motivo dele visitar. E o maluco, com medo, já fala logo que o guarda-can não vai gostar nada disso. Então, nesse momento, o prota pede para ele guardar esse pequeno segredo. E o doido já fica preocupado, pois quem vai se ferrar é só ele. Então, lá na mansão, tá essa mocreia, e ela tá esperando alguém. E não muito longe dali, esse alguém vem, e é o xamã. E quando ele se aproxima, ele pergunta se já pode ver o mestre. Ela fala que ouviu dizer que ele é bastante milagroso. Então, ela diz que vai confiar nas habilidades dele, apenas uma vez. O cara agradece e fala que quanto mais tempo durar essa doença, mais perigoso vai ser para o mestre. Então ele pede para levá-la até o mestre. Se não fizer isso rápido, isso vai ser ruim. Pode acontecer vários problemas. Então ele pede para tirar todo mundo de dentro da sala, e a mulher fala que já arrumou tudo isso e deixou um guarda especial na porta para impedir qualquer um de entrar. Então o velhote fala que ela também precisa se despedir. Então ela pergunta para esse cara se ele lembra ainda o que ela pediu para ele. E o maluco confirma. E o que ela tá querendo é o selo do mestre da mansão e o manual
manual secreto. A mulher fala se ele encontrar, vai dar 300 moedas de prata para ele. E o velhote só agradece. Então a mulher fala para todos saírem. E todo mundo só atende esse pedido. A mulher está um pouco desconfortável pelo fato desse cara ser um xamã. Só que ela não pode fazer muita coisa. Então quando ela está saindo do local, ela vê uma criança treinando. E ela já dá esse olhar nele. Pois esse jovem é o quarto filho do mestre. E o maluco ele está treinando. E ela tem raiva desse garoto porque ele é filho de uma geisha. Ela fala que entende porque o velho saiu com uma geisha, só que não pode perdoar ele por ter dado o título de mestre para esse garoto. Então ela vira o rosto e sai desse local. Mas enquanto ela está saindo, o prota está chegando. E ele percebe que esse local está movimentado. O guardiã fala que aquele lá na frente é o quarto filho do mestre. E nesse momento ele está treinando artes marciais. Prota percebe que esse cara tem bastante talento, mas não é desleixado com seu treinamento. Então ele pergunta para o guarda se esse é o método de aprender artes marciais. O maluco fala que ele só está usando uma posição para melhorar sua força. E Prota nesse momento fala que entende. Então ele pergunta para o guarda-chan se ele pode aprender artes marciais. E se ele puder, será que ele pode matar o guarda-chan? O doido já fica com medo. Então Prota dá aquele olhar para ele e pergunta se ele ouviu. Assim ele repete a pergunta. E o cara com medo nem sabe o que dizer. E ele só fica pensando. E já sacou logo que o Prota descobriu que todos iriam abandonar ele. O cara percebe que o nosso garoto é bastante inteligente. Mas ele fala para o jovem mestre que fundamentos das artes marciais pode ser feito com treinamento interno. O Prota não entende isso, pois ele nunca praticou artes marciais. E o maluco explica de uma forma mais fácil, que é usar o Tungu Nanshi para purificar internamente a energia da natureza. E dessa forma, reunir o Ki interno. E depois disso, acumular o Ki interno dentro da pessoa. E depois disso, acumular o Ki interno só para poder ficar mais forte. Só que, no entanto, o Ki interno não pode ser algo que você pode reunir em um dia. Mesmo se aprender artes marciais, será difícil vencer um artista marcial, já que esse maluco ele tem anos de prática. Então o Prota é pensativo, deduz que não dá de fazer isso de forma rápida. E o maluco ele só confirma. E com esse sorriso de bosta, fala que provavelmente ele nunca vai conseguir fazer isso, pois já passou do tempo dele conseguir, pois as crianças conseguem reunir Ki interno a partir dos 5 aos 9 anos. E se ela não fizer nessa idade, vai acumular muita impureza e não importa o que a pessoa faça, será difícil reunir essa energia. O que significa que nosso garoto nunca vai aprender artes marciais. O maluco tentando não sorrir, em pensamento fala para o Prota tentar o seu melhor, pois mesmo se ele tentar fazer isso, não vai conseguir nada. Mas nesse momento, ele tem uma surpresa, pois o Prota tá com a cara virada para ele, e ele pega no rosto desse cara, e fala que o olhar dele parece bastante ganancioso, e o doidão já tá mordendo os lábios de agonia. Então nesse momento, o Prota pede um favor a ele, e fala para ele se tornar dele. O Prota se vira, e o maluco diz ok, pois ele não pode fazer muita coisa. E olha a cara de vergonha desse maluco, parece que ele deu aquela coragem aí, gente. E como o Prota não pode capotar o guarda-cã e o guarda-cã não confia nele, então vai ser um pouco difícil trazer ele para o lado dele. Então o maluco fala que eles devem sair logo. O Prota pergunta por quê e o guarda fala que o jovem mestre mais novo não gosta dele e pergunta se aconteceu alguma coisa. O doidão fala que 2 anos atrás o verdadeiro jovem mestre chamou a mãe dele de vadia vulgar e naquela época ele foi completamente espancado. Traduzindo, o jovem terceiro mestre ele é fraco. O Prota dá aquele sorrisão e fala que o quarto jovem mestre é bastante humorado. O guarda não entende e o Prota responde que ele foi bonzinho por ainda ter deixado os 4 membros dele intactos, pois se fosse o Prota, ele teria arrancado dele. Mas o cara insiste em sair logo daí e o Prota só aceita e eles vão embora. E o maluco tá lá, só ouvindo isso. E lá na mansão, o xamã preparou uma porrada de coisa e tá com essas linhas no corpo do mestre. E olha o estado desse cara. O velhote tá surpreso, pois ele pensava que isso era só um vício, mas é uma energia negativa mortal. E se fosse uma pessoa normal, já teria sido consumida. Só que já faz muito tempo que ele tá assim. Então a chance dele sobreviver é de 50%. O doidão fala que só precisa fazer o que ele foi mandado a fazer. Então ele prepara tudo e já começa a fazer o selo. E o selo não é muito legal, pois nele tá escrito para imitar fantasmas malignos. Então quando o selo tá pronto, ele joga na direção do mestre. Assim o selo gruda no peito dele e uma energia estranha começa a fluir. E o xamã já começa a chamar a doença. Assim ele faz a sua mandinga, começa a fazer uns selos de mão e a doença começa a sair do corpo do mestre. Mas o velhote está com dificuldade, pois a energia mortal é bastante poderosa. Então esse xamã chama por iluminação, pede a proteção de Buda. E nesse momento, o mestre, ele começa a gritar de dor. E o caboclo, ele tá com os olhos vermelhos. Então o velhote escuta um barulho. Assim ele percebe que alguém entrou nesse lugar. Isso é perigoso, pois o velhote falou que ele não pode ser incomodado quando ele tá fazendo esse ritual. Assim a energia começa a ficar descontrolada e o xamã, ele é jogado para longe. Dessa forma, ele
cai nos pés do Prota. Quando ele vai olhar, ele pergunta o que de acha isso, porque ele tá nesse lugar. O guarda ele já começa a ficar maluco e pergunta o que tá acontecendo com o mestre da mansão. E o maluco do nosso Prota, ele faz uma saudação para o mestre e o chama de pai. Nessa situação bem que assim, o velhote não tá nem ouvindo nada. E olha o sorriso do nosso pescotapo. Na parte interior, o nosso Prota, ele tinha entrado na mansão e o seu pai estava deitado. E o maluco, ele resolveu dar a saudação para o seu pai. Só que o xamã tá gritando nesse momento, mandando ele sair desse lugar. E fala para ele que não importa se ele é filho ou qualquer coisa do tipo, é para ele sair desse local logo. E ele pergunta para esse pessoal se eles não foram informados. E o guarda nesse momento pergunta para ele se é sério mesmo que ele tá querendo expulsar os dois. Mas o Prota nesse momento tá olhando o cara que está deitado na cama. Mas o velhote fala para o guarda que ele estava tentando curar a doença do mestre dele. Só que a energia mortal é bastante perigosa e reverteu todos os esforços que ele estava fazendo. E se os dois não saírem desse lugar, o estado dele vai piorar. O guarda pergunta se ele é um alquimista, pelo fato dele estar falando de energia mortal. Mas o velhote só tá gritando para ele sair. O maluco tá tão desesperado que ele pede até por favor, pois se alguma coisa der errado, ele vai estar ferrado. Então nesse momento, o mestre da mansão, ele solta um barulho. E as coisas começam a ficar preocupantes. E o Prota tá lá, só observando tudo. E ele nem tá entendendo nada. Mas o mestre da mansão tá babando e começa a gritar. E olha o estado desse cara. E o Prota só tá pensando sobre essa doença misteriosa. Mas nesse momento, o mestre da mansão, ele começa a flutuar. E todos que estão nesse lugar, principalmente o guardinha, ficam surpresos. E o velhote tá sabendo o que aconteceu, pois a energia que tá dentro dele começou a dominá-lo. Eita porra. Então ele pede para esses dois ajuda e pede para eles segurarem as cordas. Então eles olhando a situação, o velhote manda eles serem rápido, pois senão o mestre da mansão vai ficar em perigo. Então os dois seguram o mestre da mansão e o velhote ele começa a ativar o amuleto novamente e fala que esse amuleto vai suprimir o espírito maligno. Mas nesse momento o mestre ele começa a soltar umas vezes estranhas e a energia maligna ela se espalha ainda mais. Assim o mestre pega o braço do guarda e começa carinhosamente quebrá-lo. O guarda tenta se soltar, mas não consegue, pois o mestre ele tá forte demais. Nesse momento o braço dele quebra e o guarda começa a gritar de dor. O velhote fala que ele ficou mais forte, então eles precisam segurar com mais força. Mas nesse momento, ele fala para os dois terem cuidado com o espírito maligno, pois se esse espírito chegar neles, eles também vão ficar infectados. E nesse momento, o espírito maligno está indo em direção ao guarda. Estou lascado. E o guarda ele começa a ficar assustado e pergunta por que esse velho não falou isso antes. E quando o espírito maligno está mais próximo do guarda, começa a sair lágrimas de seus olhos. Só que nesse momento, o Prota ele veio salvar o dia. Assim ele corta a mão do mestre da mansão. E o maluco ele não hesitou nadinha. Caralho, o maluco é brabo. O guarda olhando isso, nem tá acreditando que ele fez isso mesmo. E o velhote lá, preocupado, pois toda a culpa vai ficar pra cima dele. Fudeu de vez! Os dois perguntam o que de acho foi que ele acabou de fazer, mas a energia demoníaca tá voltando para o corpo do mestre. O Prota percebendo isso, ele dá aquele sorrisão e o guarda lá atrás manda ele não fazer isso. Mas o Prota não tá ligando, ele só gosta de cortar. E dessa forma conhecemos como cheio de hack, ganhou aquele prazer de cortar braços, pois o seu antecessor, ele cortou o braço do mestre e não hesitou nadinha. E o maluco tá até feliz com isso. Só que o guarda ele tá assustado, pois o seu jovem mestre parece ser perigoso. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Assim um pedaço do braço do mestre cai no chão e o xamã coloca um selo em cima dele. Enquanto ele tá fazendo isso, o guarda ele tá dando primeiro socorro no mestre. E o Prota tá lá segurando sua espadinha. O velhote vendo tudo isso, percebe que ele falhou na missão dele. E além dele falhar, o mestre da mansão perdeu seu braço. E o que ele tá pensando agora é sair desse local o mais rápido possível. Pois se ele ficar nesse lugar, ele vai ser ocupado. Então ele fala que só vai cuidar desse cara um pouco e vai sair daí. O miserável é um gênio! Mas nesse momento, uma espada aparece perto dele. Ele pergunta para o terceiro jovem mestre o que significa isso. O guardinha pergunta o que ele está fazendo também. Só que o Prota manda ele ficar em silêncio. Então ele pergunta para o xamã qual é o motivo do mestre da mansão não estar em boa condição. O velhote pergunta se ele é cego, pois ele viu a energia demoníaca andando pelo corpo do mestre. Só que não é isso. Se ele ficar sem fazer nada, o mestre da mansão pode acabar morrendo. Então o velhote grita que eles não têm tempo para discutir. Só que nesse momento ele solta algo e pergunta para o Prota se ele também quer que o mestre da mansão morra. E o Prota não tá entendendo. Então ele pergunta para o velhote quem da mansão quer que o mestre capote. Mas ele logo desconfia e pergunta para esse velho se a pessoa que contratou ele quer que o mestre da mansão morra. O velhote fala que tem um mal entendido, mas o Prota tá dizendo para ele que a lâmina tá se aproximando do pescoço dele. Então é melhor ele responder logo e manda ele ser bastante honesto. Então ele fala que a primeira senhorita pediu para ele fazer isso. Ela disse que ele sobreviveu
sobreviver não era necessário, pois a única coisa que ela quer era localizar o manual secreto e o selo do mestre da mansão. E era para ele fazer isso usando um espírito maligno. O Proto não entende muito isso, mas nesse momento o guarda ele entende. E ele fica zangado pelo fato da primeira esposa ter pedido isso, pois se ela conseguir isso, o primeiro filho ele vai se tornar mestre da mansão, e isso não é uma boa coisa. E ele acha ótimo eles terem vindo para esse lugar. Então ele grita para o Prota que eles precisam salvar o mestre da mansão, pois se eles não fizerem isso, a primeira senhorita pode tentar capotar o nosso garoto. O Prota entende agora e fala que isso faz um pouco de sentido. O velhote tentando se salvar, fala que pode salvar o mestre, e fala que vai fazer isso não importa o que aconteça. Mas o Prota pede para ele não fazer isso. O maluco ele não entende, então o Prota pede para ele encontrar o local secreto e o selo também. Os dois malucos não entendem e ficam se perguntando por que ele disse isso, mas o velhote fala para ele que se tentarem fazer novamente isso, o mestre da mansão vai ficar em perigo. Mas o Prota manda esse maluco ser rápido. E o guarda tá olhando ele e fica se perguntando o que esse maluco tá planejando. Então eles começam a fazer o ritual novamente. E o velhote usa a corda e liga o corpo do mestre a um braço, e esse braço a um boneco. E nesse boneco tem um selo. O Prota pergunta o que é isso, o maluco fala que é um receptáculo. Isso é para que o espírito não entre em contato com o corpo do mestre, pois se entrar, ele vai acabar morrendo. Então ele fez isso para conectar o mestre. Dessa forma, enganar o espírito maligno para fazer pensar que está no corpo do mestre da mansão. Então o xamã ele começa a fazer o ritual e começa a chamar o espírito demoníaco para o boneco. Então o espírito maligno ele começa a andar pela corda, enquanto isso o xamã está fazendo sua mandinga. Então nesse momento o espírito maligno se manifesta no braço do mestre e começa a segurar esse boneco. E como eles estão conectados, o mestre lá deitado ele está sentindo bastante dor e começa a gritar. O guardinha fica com medo e o Proto só fica surpreso. Enquanto isso o velhote só está pedindo para o ritual ser manifestado. Mas ele vendo tudo isso fala que a energia da morte é forte demais. E se eles se esforçarem um pouco mais, o espírito maligno ele vai ser libertado. Só que ele sabe que o jovem mestre não vai ouvir isso. Então se pergunta o que ele deve fazer. Nesse momento ele tem uma ideia. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele fala que vai restringir o espírito maligno e pergunta para o jovem mestre se estará tudo bem que o espírito maligno esteja nesse local. Então o guardinha, percebendo que vai dar merda, resolve sair desse lugar, pois ele não quer escutar nada. Assim o xamã ele chamou o espírito e ele começa a usar o corpo do mestre para fazer uma conexão mais forte. O espírito demoníaco ele começa a falar com o pessoal e pergunta quem está chamando ele. E com o ritual feito, o xamã fala que tem algumas perguntas e pede para o espírito responder. Com isso, ele pergunta para o espírito maligno onde está o manual secreto e o selo do mestre da mansão. Mesmo relutante, o espírito fala que está no subsolo do salão medicinal e que está depois de uma porta de pedra. Com isso, os dois eles ficam atentos. Mas nesse momento, o espírito começa a ficar mais forte e dessa forma, ele quebra o boneco. O velhote ele já fica com medo, pois o espírito maligno se manifestando, ele vai atrás de um corpo. Assim, ele manda o garoto cortar a corda e o garoto ele hesita um pouco, mas o velhote fala que o espírito maligno está indo em direção ao corpo do mestre e manda ele ser rápido em cortar. Dessa forma, o Prota ele corta essa cordinha. Só que de repente, as mãos do espírito maligno começam a pegar em sua perna. O Prota ele fica meio surpreso e não entende isso. E quando ele olha para o lado, vê o velhote. E o velhote ele tá sorrindo e pensa ter enganado o nosso garoto. E o nosso garoto só tá olhando para esse velho e nem tá acreditando que ele teve a audácia de fazer isso. Ah, não, aí não. Aí ele extrapolou. Ele mete a bala nele. Então, quando o espírito demoníaco entra no corpo do nosso Prota, o velhote coloca um selo nesse cara e fala que dessa forma, um espírito tão poderoso assim, era questão de tempo ele se manifestar, pois a intenção de matar dele era bastante forte, e ele acha que foi sorte dele que o espírito demoníaco resolveu se transferir para o garoto. E dessa forma ele fica bastante feliz, pois ele concluiu a missão e ele também se livrou do obstáculo. E ele vai botar todos os assuntos que aconteceram nesse lugar nas costas do nosso garoto. E o nosso garoto tá lá, inconsciente, com um sebo na cara. E na mente do nosso Prota, o espírito maligno tá lá e fica se perguntando como ele se atreve a enganá-lo. Então ele começa a se manifestar ainda mais e fala que não vai perdoar esse garoto. Então ele fica se perguntando se esse garoto é mesmo o culpado. E como ele pegou uma pessoa bastante jovem, ele acha isso ótimo e vai ser uma boa ele dominar esse corpo. Ele fala que vai assumir esse corpo no lugar daquele velho e manda o nosso garoto ficar preso na sua própria mente. Então ele leva a mente do nosso jovem para um lugar onde ele conhece bem. E esse lugar é as montanhas onde ele viveu. E o nosso Prota se lembra bem desse lugar, pois é onde ele pegava água. E ele acha essa montanha bastante tranquila. Tem tantos passarinhos cantando. Nosso Prota, vendo que esse lugar é um lugar familiar, ele começa a pegar água para ele. Só que ele tá esquecendo de algo, pois ele já fez isso. E ele tenta se perguntar o que ele tá esquecendo, pois ele tá sentindo algo estranho. Então ele abaixa sua cabeça e tenta pensar o que ele tá esquecendo. Mas quando ele olha para cima, ele vê um fogo. E a direção onde ele estava nesse fogo é a direção da casa dele. E nesse momento, ele se lembra o que ele esqueceu.
ele larga esse balde de água e sai correndo. E ele sai correndo desesperado, pois nesse dia aconteceu um acidente. Quando ele chega no local, ele grita pelo seu avô. E quando ele vê direito, seu avô tá lá. Assim ele corre em direção a ele e o seu avô, ele tá partido no meio, pois esse demônio levou ele até esse dia, o dia onde seu avô faleceu. E dessa forma, o nosso prota, ele fica mergulhado em suas memórias. E o nosso garoto lembra do seu avô novamente, de como ele era gentil. E novamente, nosso garoto, ele fica triste, pois ele sabe que o seu avô era importante para ele. E vendo tudo isso, tá o demônio. Então ele se aproxima desse garoto e pensa que é isso que ele deseja, a volta de seu avô. Então ele usa sua mandiga também e começa a entrar no corpo do nosso garoto. Então nesse momento, o nosso garoto, ele escuta algo. E tem alguém perguntando o que ele tá fazendo nesse lugar. Então ele olha para o lado e é seu avô em pé. E seu avô tá pedindo para ajudar ele e manda ele sair dessa viagem que ele tá passando. Ele olha e nem tá acreditando que é seu avô mesmo e pergunta o que é que tá acontecendo. Mas o espírito maligno, a cada momento, tá entrando mais em sua mente. Então esse garoto abraça seu avô, pois nesse momento ele tá bastante feliz. O seu avô manda ele ir devagar, pois ele já está velho e não quer cair. E o nosso prota fala que não vai perder seu avô, já que ele é a razão dele ainda tá vivo, pois foi ele que achou e o cuidou como neto. E seu avô pergunta o que deu nele, pois ele tá carinhoso esses dias. E o demônio lá atrás tá sorrindo, achando que ele conseguiu. Então ele sussurra no ouvido do nosso prota e manda ele ficar no passado, onde as memórias dele era bastante preciosa. E ele tinha o amor de seu avô por ele. E agora o espírito maligno manda ele ficar na felicidade infinita. Mas o prota lembra de algo, que seu avô escolheu seu nome por causa de um personagem de uma história. E ele pergunta para o seu avô por que ele deu esse nome para ele. Só que o demônio continua ouvindo essa história e manda esse garoto ficar com ele para sempre. Assim ele chega mais e mais perto do prota e fala para ele nunca perder seu avô de vista, pois ele está tentando convencer o prota de ficar nesse local. Só que o nosso garoto dá aquela olhada para o espírito maligno e o espírito maligno nem está acreditando nisso, pois não era para esse garoto conseguir ver ele. Então nosso prota segura na cara desse demônio e empurra ele com bastante força. E o prota fala para esse cara que por causa dele ele lembrou de algo bastante ruim e o demônio nem está acreditando que o nosso prota consegue ver ele. O prota fala que é irritante ele ficar brincando com seu falecido avô e fala para esse cara que ele entendeu mal, que não era essa felicidade que ele queria, pois o desejo de felicidade dele era outro, pois em vez dele ter mostrado seu avô retornando à vida, com esse sorriso bem que assim, ele fala para esse demônio que em vez de mostrar isso, era melhor ele ter mostrado ele rasgando o verme que capotou seu avô. E o demônio nem tá acreditando nessa criatura, pois no fundo da consciência dele há um desejo primordial de perigo e há um sentimento de pura intenção de matar, uma pura intenção maligna que até mesmo o espírito dos mortos evitaria isso. E ele se pergunta como um ser vivo ele pode possuir isso. Só que ele percebe que algo está tentando derrubar sua intenção e se pergunta o que poderia ser. Mas lá atrás o velhote responde o que o proto perguntou. E o velhote fala que ele é uma criança diferente e que ele desejou que ele crescesse como uma pessoa justa. E foi essa razão que ele escolheu o nome de um personagem justo. E antes dele sumir, ele fala para esse jovem crescer como uma pessoa justa e não desviando do caminho da justiça. Mas nós sabemos que isso já é tarde demais, pois a justiça do nosso garoto é o capotamento. Enquanto isso, vemos o espírito maligno com medo. Dessa forma, ele empurra o nosso garoto e tenta fugir. Assim, ele está correndo para o mais profundo da mente do nosso prota. Ele fica falando que esse cara é louco e ele tem que escapar o mais rápido possível para o fundo da consciência dele. E enquanto ele corre, o nosso garoto está correndo atrás dele com a foice na mão. Mas esse demônio consegue despistar ele. E como o demônio conseguiu entrar no corpo dele, a única coisa que ele pode fazer agora é mergulhar o mais fundo da sua consciência e dominar ele por lá. Então ele chega nesse fundo e o que ele consegue ver é algo belo, pois nesse momento ele está em um campo e ele é bastante grande e nesse campo tem um portão e ele fica se perguntando se esse é mesmo o fundo da consciência desse monstro. E nesse momento ele percebe que tem uma porta e nessa porta tem um selo. Assim ele se pergunta se essa porta tem todas as memórias desse garoto e por que ela está selada. Mas ele acha que isso não é importante, então ele planeja abrir essa porta e dominar a consciência do nosso jovem nesse lugar. E ele vai fazer isso enquanto ele ainda tem tempo. E quando ele vai abrir essa porta, o lugar ele começa a se escurecer. O espírito maligno pergunta o que está acontecendo. Dessa forma, ele começa a ser consumido. O espírito maligno ele fica desesperado e vê que suas pernas estão presas. Então a consciência do nosso jovem começa a segurar esse espírito maligno. E desesperado, ele tenta se soltar, pois ele sabe que se isso continuar, ele vai ser consumido. Mas é tarde demais. A mente do nosso prota consegue pegar esse espírito. E cada vez ele vai se afundando na mente dele. Assim, ele é devorado. E nesse momento que ele é devorado, o nosso garoto ele acorda. Uma energia começa a se manifestar em volta dele e o xamã ele começa a sentir isso. E ele nem tá acreditando que isso está acontecendo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Ele olha para trás para ter certeza, mas o nosso prota ele já tirou o selo da cara dele. Assim ele começa a se levantar e começa a olhar para esse cara com um olhar de desprezo. E atrás do nosso garoto, uma sombra vai se levantar
levantando. Então o Prota olha para trás e vê que tem um monge demoníaco sob o controle dele. Enquanto isso, lá fora, tem um cara imaginando uma coisa. E ele tá se perguntando se está tudo bem, pois ele lembra do mestre da mansão em seus dias de glória. E quando ele era jovem, ele era um verdadeiro herói. Esse cara admirava ele e pensava que ele nunca errava. Com isso, os laços entre eles começaram a ficar mais fortes. E quando eles estavam subjugando os piratas naquela época, ele era um famoso artista marcial. E ele trabalhou junto com o mestre da mansão na subjugação desses piratas. E depois disso, ele se tornou mestre da mansão interna e jurou lealdade ao mestre da mansão principal. E olhando para cima, ele continua pensativo. E tá pensando se as coisas irão acabar bem mesmo. E ele lembra da conversa que ele teve com a primeira senhorita. E ela falou para ele deixar o Xamã fazer o trabalho dele e curar o mestre da mansão. E além disso, também achar a sala secreta e o selo do mestre. E esse cara tá meio arrependido, pois para permanecer a paz da mansão, ele deixou isso acontecer. Mas ele tem certeza que o Xamã é uma fraude. E que ele provavelmente vai usar algum remédio para ameaçar a vida do mestre. Mas o cara se levanta e fala que não pode ignorar isso, pois isso vai contra o juramento de lealdade dele. Então ele vai em direção ao mestre da mansão, pois ele quer ter certeza se o mestre vai ficar bem. Só que lá dentro, o velhote não tá acreditando, pois ele pensava que esse era um espírito maligno normal, mas na verdade não é. Esse é um espírito maligno de classe alta, e o velhote já deu aquela cagada nas calças. Só que nesse momento, o Prota, ele dá um comando para o monge demoníaco e manda ele capotar o Xamã. Assim, esse espírito maligno vai em direção ao Xamã. O Xamã já fica aperreado, e dessa forma, ele já usa um poderzinho para bloquear o demônio. E vendo isso, não tá acreditando que aquele garoto comandou um espírito demoníaco. Ele fala que isso é impossível, pois esse é um espírito vingativo, e não seria errado de chamar ele de pura maldade. Como é que essa criança consegue dominar ele? Mas esse poderzinho do Xamã já não tá fazendo efeito, e o monge demoníaco consegue chegar perto dele. Assim, o monge demoníaco empurra esse velho, e esse velho vai bater na parede. Só que ele se levanta rapidamente, mas o monge demoníaco, ele tá sorrindo, pois tá gostando dessa situação. O velhote tenta escapar, mas não consegue. O monge demoníaco se aproxima mais dele e o velhote, em desespero, fala para ele não se aproximar, como se isso fosse acontecer. Então o monge demoníaco, ele abre seu bocão e o velhote entra mais em desespero ainda, pois ele tá vendo o que vai acontecer com ele. Vários braços começam a sair de dentro do monge demoníaco e o velhote fica só observando isso. Então esses braços vão em direção ao velhote e quando esses braços pegam ele, o velhote começa a ser puxado para dentro do monge e ele fica gritando para o nosso Prota para salvar ele, pois nesse momento ele não quer morrer. E se o jovem mestre salvar ele, vai fazer tudo o que ele quer. Mas o Prota fala que não precisa disso. O velhote pergunta se é porque ele enganou ele, mas o Prota fala que não é por isso. O verdadeiro motivo dele ser capotado é porque ele sabe sobre o selo e o manual secreto. Assim o velhote percebe que esse era o plano do Prota. Esse maluco nunca pensou em salvar ele, pois desde o começo ele estava querendo capotar esse cara. E dessa forma o monge demoníaco puxa ainda mais ele, até consumir sua alma. Então quando acaba esse problema, o Prota ele vai chamar o guarda lá fora. E não é que o guarda teve uma boa ideia de ficar lá fora? E quando o guarda entra, ele vê a situação e o velhote tá lá, todo arregaçado. Para ter certeza, o guarda pergunta se esse cara tá capotado. O Prota fala que ele pode fazer perguntas depois, mas a única coisa que ele quer agora é que ele leve esse cadáver para outro lugar. Então o Prota ele pega essa espada e começa a destruir todo o local e monta toda a situação e fala que o Xamã ficou maluco, balançou sua espada por aí e até se atreveu a cortar o braço do senhor da mansão. E quando eles apareceram, eles viram essa cena e colocaram fim nisso. O guarda nem tá acreditando que esse maluco está inventando essa história. Então ele pergunta para o jovem mestre se ele pretende mesmo esconder a verdade. O Prota fala que sim e pergunta se tem algum problema. O guarda em sua mente fala que faz sentido, só que ninguém vai acreditar nisso facilmente, principalmente a primeira senhora, pois não é fácil enganar ela, e ela não vai aceitar nada a menos que seja a explicação que ela goste. Então ele fala para o seu jovem mestre que uma tentativa meia boca não vai esconder a verdade. Então o Prota pergunta se isso é mesmo tão óbvio. O guarda fala que o Xamã foi alguém que a primeira senhora contratou, então ela sabe das habilidades dele, e não vai ser tão fácil assim enganar ela. Então o Prota olha para toda a situação e percebe que o cara tem razão. Então ele pega essa espada e o guarda pergunta o que ele vai fazer. Então o Prota fala que esse velho cortou o braço do mestre da mansão e tentou matar seu filho. E dessa forma, ele enfia a espada na sua perna. O guarda vendo isso, acha que esse cara é maluco e não acredita que ele fez isso. E o Prota pergunta para o guarda se essa situação ficou mais verdadeira agora. E nesse momento, o guarda acha esse moleque bastante assustador, pois esse maluco ele foi capaz de se ferir só para poder esconder a verdade. Então nesse momento,
momento, o guarda fala que vai estancar o sangramento, mas o prota diz que é para deixar desse jeito, pois vai ser mais fácil de acreditar nele se ele estiver pálido. E nesse momento, o cara fala que ele passou de assustador para horripilante, e agora ele tem a certeza que nunca pode se tornar inimigo desse cara. Mas nesse momento, a pessoa que estava lá fora, ela entra. O guarda se assusta, pois ele é o mestre da mansão interna, e ele pergunta o que aconteceu com o mestre da mansão, pois nesse momento, o velhote está lá morto, estendido perto dele. Assim, ele começa a xingar esses caras e pergunta o que foi que eles fizeram. O guarda diz que ele entendeu errado e que pode explicar rapidinho. E o prota chama a atenção dele e fala para dar uma olhada primeiro no mestre da mansão. E dessa forma, o nosso garoto ele cai no chão. E os dois que estão lá em pé ficam sem entender nada. O mestre da mansão interna chega no guardinha e pergunta o que foi que aconteceu nesse lugar. O guarda ele fica assustado, mas tenta explicar. E quando ele olha para o nosso garoto, ele percebe que o nosso garoto ele tá sorrindo. E assim ele deduz que esse maluco ele só tá atuando. Então passam algumas horas e lá no salão medicinal, um lugar cheio de remédios e que o nosso garoto pode fazer a festa, já que ele conhece muito sobre as ervas, e esse é o lugar que ele queria estar, pois o lugar onde o mestre da mansão falou está dentro do porão, que fica atrás de uma porta de pedra e que está no salão medicinal. E o prota vai atrás do selo e do manual secreto, pois assim ele vai ter uma vantagem e vai conseguir sobreviver. Ele só vai esperar essas pessoas saírem desse local. Então nesse momento, o guarda vai até onde o prota e ele tá com o braço enfaixado, e dessa forma ele puxa algo de dentro do seu bolso, e isso é o item que o xamã estava guardando. O prota pergunta se eram só esses 2 livros, mas o guarda fala que ele mal conseguiu pegar isso, pois o pessoal já estava tacando fogo em tudo que ele tinha trazido. E o prota pergunta por que eles queimaram tudo, mas o guarda fala que só viu o pessoal queimando e a única coisa que ele conseguiu trazer foi só os 2 livros, e fala que eles provavelmente devem estar se livrando das evidências. Assim o prota entende, ele fica meio triste, pois não ter conseguido muita coisa, mas esses 2 livros vai ser o suficiente. Então ele fala para o guarda que ele fez um bom trabalho e que agora ele pode ir. Então ele dá uma olhada no guarda e pergunta o que ele está olhando. E o guarda fala que não era nada, ele só pergunta por que ele quer esses livros. Então o prota aponta para a janela e pergunta o que o guarda está vendo. E nesse momento o guarda fala que não está vendo nada. Na visão do prota, do lado de fora está o monstro demoníaco. Então o prota responde que era isso que ele queria saber, mas o guarda fica sem entender bosta nenhuma. Então alguém faz um barulho do lado de fora do quarto e os dois já prestam atenção. E quem tá lá fora é a primeira esposa. E o guarda que tá lá fora tá falando para ela que o jovem tá se recuperando, mas só que ela manda ele sair. Então ela entra nesse quarto, olha para o garoto, fala que eles vão ter uma conversinha, mas o prota ele só fica com essa cara de peixe morto para ela. E o prota vendo isso não tá entendendo muito. Então nesse momento o guarda dá uma saudação para a primeira esposa. Aí o prota já se liga logo e fica se perguntando se a Saí é mesmo a primeira esposa. Olha a cara de insatisfação dessa mulher. E o prota lembra que o guarda-cã listou ela como uma pessoa de interesse número 1. E ela é de um clã marcial e as suas artes marciais são de primeira linha. E ele lembra que o guarda-cã chamou ela de espada inteligente. Então o prota dá uma saudação a ela só para demonstrar aquele respeito. Então o prota fala que não pode se levantar no momento, graças à perna dele estar machucada. Então todo mundo só fica olhando. E o guarda nesse momento olha para a primeira esposa. E ele sabe que o prota cumprimentou ela direitinho. E nesse momento ela é obrigada a responder direito sem causar qualquer tipo de problema. Mas a mulher fala que não está aqui para ouvir as saudações dele. E nesse momento desce a mãozada na perna machucada do prota. Com isso, sangue sai jorrando para todo lugar. E o guarda e o prota nem estão acreditando que ela fez isso. Nesse momento o guarda pergunta o que ela está fazendo e uma das duas que veio com essa mulher já saca a sua espada. E ela bota direto no pescoço do guarda. E quando a espada encosta no pescoço dele, ela fala para ele não mexer um músculo. A primeira esposa fala que ela fez isso só para verificar se ele estava mesmo ferido. E ela fala que deve ser difícil, pois ele precisou se ferir para a mentira dele parecer convincente. E o prota nesse momento percebe que essa mulher é esperta, pois percebeu o plano dele na hora. Ela fala para ele que ele deve ter esquecido algo. E como foi ela que contratou o xamã, ela sabe que um xamã habilidoso nunca seria possuído durante o ritual. E olha o sorriso desgraçado dessa mulher. E nesse momento ela dá um tapa no rosto do nosso garoto e pergunta como é que ele se atreve a contar uma mentira para ela. Assim o prota sai voando e o guarda fica preocupado. E a mulher em pé fala que não vai repetir e pergunta o que foi que ele ouviu. O prota lá no chão, perto da janela, ele ouvindo tudo isso, ele começa a sorrir. O pessoal na frente dele não tá entendendo isso e se pergunta se ele ficou maluco, pois ele tá sorrindo sem parar. Mas o prota para de sorrir e chama o monge demoníaco. E com o monge aparecendo, vocês sabem que a coisa vai ficar séria. Então ele só manda atacar o pessoal. O monge ele atravessa essa senhora e ela fica se perguntando o que foi que atravessou por ela. Então ele vai direto na empregada e segura ela pelo pescoço, causando bastante dor na criatura. Então a mulher já se toca que esse fenômeno é igual ao que aconteceu com o xamã. Então o prota se levanta e perto do ouvido dela fala sobre o manual secreto e o selo e pergunta se ela não precisa mesmo disso. Mulher irritada só fica ouvindo isso. A mulher para de olhar para sua empregada enquanto ela está sendo enganada pelo monge demoníaco e olha
vira direto para o Prota, e o Prota só fala que ela deveria ter vindo para uma negociação, ao invés de ameaçar ele. A mulher já fica irritada, e não é pouco não. Então ela fala para essa mulher que ele não quer ser o mestre da mansão, acreditando ela ou não. Só que tem um problema, não é só o primeiro filho que quer ser o mestre da mansão. E o Prota fala para ela, se ela vai ameaçar ele não vai ter escolha, a não ser entregar para o segundo filho. E aí a mulher já tá desesperada, mas logo ela fica com essa cara bem que assim, pois o Prota falou que o filho mais novo, ele é talentoso com artes marciais. Assim a cara dela muda para a raiva, quando ele fala que como ele não tem uma boa relação com o filho mais novo, seria uma boa ideia ele entregar o manual secreto para ele como um pedido de desculpa. Sim, o Prota se aproxima dessa mulher e pergunta se ela entendeu, pois quem possui a vantagem nesse momento não é ela, e sim o nosso garoto. Então a mulher lá no chão, pois ela já caiu em desespero, o Prota manda ela se cuidar, pois agora ele vai ter que sair. Passando alguns momentos, lá no salão da primeira esposa, ela tá quebrando tudo e tá bastante zangada e fica se perguntando como é que ele se atreve a fazer isso com ela. A guarda dela pede para ela se acalmar, mas ela irritada fala que não vai se acalmar, pois uma criança tá atrapalhando os planos dela. E em pensamento ela fica murmurando, pois ela baixou sua guarda, pois ela achava que o nosso garoto iria confessar se ele tomasse um susto. E ela fica se perguntando como é que ele mudou tanto, e agora ele é uma pessoa totalmente diferente. Assim ela se pergunta se ele escondeu a verdadeira face dele, e se lembra que os outros parabenizavam ele por ele ser inteligente, mas depois que sua mãe morreu, a família por parte dela perdeu bastante influência nesse lugar, e ela imagina que com essa perca de influência foi nesse momento que ele mudou para se proteger. E abrindo e fechando as gavetas com raiva, ela fala que não deveria ter baixado a guarda. Então a guarda dela fala que vai capotar esse garoto antes que ele faça qualquer coisa, mas ela diz para ela não fazer isso, pois vai ser ruim o manual secreto sumir novamente, pois só ele sabe onde está. Ela fala para essa guarda para ela deixar o pavilhão da Fênix saber sobre a morte do xamã, e a mulher já se toca logo, pois esse pavilhão era a organização que o xamã fazia parte, e essa mulher já muda a cara novamente, pois sorrindo fala que as coisas não vão sair como nosso garoto quer. Então quando dá meia-noite, lá no salão medicinal, o Prota ele tá fazendo uma pequena leitura, e ele tá lendo os livros do xamã, e um desses livros fala que quando a pessoa morta se torna um espírito maligno, deve ter algum ressentimento que não foi resolvido, e o livro fala que a força do demônio depende de condições. Assim ele começa a ler a força dos espíritos. O primeiro espírito é o vermelho, é um espírito ligado a uma certa localização. O segundo é o espírito laranja, eles podem se prender em um corpo, causando letargia, exaustão ou até mesmo doença. E o terceiro é o espírito amarelo, esses são espíritos perigosos que devem ser exorcizados. Assim ele lê que um espírito amarelo ele pode matar uma pessoa. Então nesse momento o monge demoníaco aparece, e o Prota pergunta se ele encontrou, pois ele mandou o monge demoníaco procurar a sala secreta, e em pensamento ele fala que o monge demoníaco deve ser um espírito amarelo, e o monge sim encontrou, pois o pessoal usou uma folha especial que não é muito utilizada, e ele fala que o monge demoníaco é bastante útil para algumas coisas, mas os seus poderes têm uma falha, pois eles não funcionaram na primeira esposa, e por causa disso ele teve que ir atrás da empregada dela, mas quando ele testou no guarda, funcionou direitinho. Então o Prota ele abre uma gaveta e uma porta secreta se abre, e os pensamentos dele continuam, e ele imagina que o motivo dos poderes do monge demoníaco não funcionar é porque a primeira esposa é uma mestre marcial, e ela é de primeira linha. Então ele já se toca logo que o monge demoníaco não vai funcionar também no guarda-campo, já que os dois estão no mesmo nível. Então ele decide pegar um espírito maligno mais forte. Assim ele dá uma folheada no livro e encontra o espírito maligno que ele quer. É um espírito número 4, espírito verde, um espírito maligno que existiu por décadas e tem uma habilidade de controlar o ambiente. Dessa forma ele pode causar alucinações, e esse livro mostra que ele é bastante perigoso. Então o Prota fecha esse livro, pois agora ele tem outra coisa para fazer. Tá na hora de encontrar o manual secreto e aquele selo. Assim o nosso garoto ele começa a descer essas escadas, e ele percebe que é bastante profundo, e ele fica se perguntando por que esse cara cavou tão fundo só para esconder um selo. Mas logo esse pensamento passa, pois se é algo muito valioso, provavelmente ele iria cavar bem fundo. E agora que esse maluco sabe que os poderes do monge demoníaco não vai funcionar no guarda-campo, ele vai precisar de tudo para derrotá-lo. Então ele chega no local. Na frente dele tem um portão. Ele abre esse portão e percebe que tem uma estrutura bem abaixo do salão medicinal. Aí ele se lembra da fala do mestre, de que o item está na quarta porta de pedra. Ele abre essa porta e ele percebe que tem que ir bem mais fundo. E ele fica perguntando se isso é mesmo necessário, mas nesse momento ele pisa em uma armadilha. Assim uma pedra vem na direção dele e o nosso garoto só desvia dela. E quando ele pisa em outro local, outra armadilha é ativada e um monte de flecha vem na direção dele. O Prota dá aquela esquivada para o lado e as outras flechas que vêm, ele rebate elas com sua lanterna. Só que ele não conseguiu rebater tudo. Uma vem na direção dele, mas ele só coloca a lanterna na frente e ela fica nela, assim se protegendo dela. Mas não para por aí. A próxima armadilha é outra pedra gigante amarrada por cordas, vindo na direção dele. Ele pula essa pedra e começa a correr
por cima dela. Então ele fica imaginando, já que tem bastante armadilha, o item que está escondido nesse local deve ser bastante valioso, ou tem alguma outra coisa aqui, que é ainda mais importante do que aquele selo e o manual secreto. E com isso, mais armadilha aparece, e como nosso garoto está entusiasmado, ele só desvia de tudinho, pois já que ele está nesse local, ele vai até o fim. E passando algum tempo, as armadilhas acabam, e o Prota só vai em direção ao seu prêmio, e o local onde ele chega parece um quarto. E o Prota fica surpreso, e ele não esperava por essa estrutura estar nesse lugar. E ele, olhando ao redor, percebe que alguém morava nesse local. E esse local parece um local de treinamento também. Então ele chega numa caixinha, ele abre ela. E nessa caixa tem 2 livros. A técnica da transformação da espada do coração de madeira, e outro é uma técnica de cultivação. E foi isso que seu guarda falou para ele. Assim o Prota pega os 2 e diz que vai levá-los. Só que olhando mais de perto, ele percebe algo estranho. Então ele vê um baú e vai na direção dele. E vendo esse baú, ele percebe que ele é bastante pesado, porque ao redor dele tem várias marcas de empurrão. Então ele imagina que essa coisa está aí para esconder algo. Então ele começa a empurrar esse baú e ele percebe que estava certo, pois embaixo tem um alçapão e ele está completo de selo. O Prota abre esse local e nesse lugar ele acha um baú de madeira. E esse baú também está cheio de selos. Ele pega essa caixa, bota a lanterna de lado, com isso ele vai retirando os selos. A lanterna que estava no seu lado, ela começa a perder seu brilho, pois a luz vai se apagando. Como dentro do baú tinha um livro e ele tem uma capa de couro, pois não é um livro comum e tem uma textura e um cheiro diferente, e o Prota, ele conhece esse cheiro e percebe que esse livro é feito de pele humana. Então o Prota dá aquele sorrisão, pois ele achou um tesouro. E longe dali tá tendo uma festa, e no meio dessa festa tá o segundo filho, e a galera tá feliz, e o segundo filho, ele tá bebendo sem parar. Assim ele começa a falar um monte de besteira do salão principal, e ele fala que acha que tem certeza que agora ele vai se tornar o mestre da mansão. Tudo graças a uma pessoa, pois quem tá lá é o guarda-cã. E o bicho tá feliz. E o guarda-cã saúda o jovem mestre. A pessoa tá pedindo desculpa por fazer alguém esperar até tão tarde. E quem tá falando isso é o segundo filho. E ele tá pedindo desculpa para o guarda-cã. O guarda-cã, como bom bajulador, fala que está tudo bem. Então o segundo filho manda esse guarda entrar. E o segundo filho tá lá, todo alegre, pois o guarda-cã falou para ele que o terceiro filho perdeu as habilidades marciais. Mas o guarda-cã não pode falar o verdadeiro motivo, que o terceiro filho ele foi capotado, e não que perdeu as artes marciais. E ele também não pode revelar que no lugar do terceiro filho tem outra pessoa, pois será perigoso para ele se ele for descoberto que ele falhou em proteger o jovem mestre. Então o guarda-cã, ele confirma a pergunta do segundo filho. Ele sabe que não tem jeito, e se alguém descobrir tudo, as coisas vão acabar ficando ruim para o lado dele. E como ele diz que o jovem terceiro mestre não tem como usar artes marciais, ficar do lado dele não é uma escolha muito boa. E em pensamento ele fala que vai decapitar o jovem terceiro mestre só para provar a lealdade para o segundo. O segundo filho, ele fala que o jovem terceiro filho já era um inútil e agora que nem pode mais usar artes marciais, ele com certeza vai ganhar a sucessão da família. E com isso ele fica feliz, já que agora o guarda-cã ele tá trabalhando para ele. Então ele pergunta para o guarda se ele realmente não pode dizer como foi que ele perdeu as habilidades. O segundo filho fala que vai perdoar ele, mesmo que a culpa seja dele, e fala que as pessoas cometem erro, isso é normal, mas o guarda-cã responde e diz que não pode revelar isso agora, pois ele sabe muito bem como o segundo filho trata as pessoas. Então ele diz para esse cara que não vai prejudicar ele, mesmo que ele não conte agora. O segundo filho fala que vai confiar nele só pelo fato de ser ele, o antigo assassino daquele palácio infame. E nesse momento, o guarda-cã ele congela, pois fica se perguntando como esse cara descobriu isso. O garoto pergunta o que aconteceu com ele, mas o guarda-cã ainda continua calado, pois ele sabia que esse garoto era esperto. Só que esse garoto chega um pouco mais perto do guarda-cã e pergunta para ele se isso deveria ser um segredo. O guarda-cã responde que não, só que ele tá um pouco preocupado. Então, com esse sorrisinho de bosta aqui, o cara fala que vai chamar ele depois, então ele pode ir agora. E ele, olhando o guarda-cã indo embora, fala que ele tá escondendo alguma coisa, e o terceiro filho, ele deve ter algum plano. Então ele manda esse carinha bem aqui e verificar, e pede para ele ver o que o jovem terceiro filho tá escondendo. O maluco ele pergunta se é só pra checar mesmo, mas esse doido aqui fala que isso não teria graça, e manda ele quebrar alguma coisa do jovem terceiro filho. O maluco ele fica feliz e fala que vai fazer isso. E voltando lá para onde o Prota, ele tá com esse livro na mão, e ele segurando esse livro, percebe que tem batimentos, pois ele pode sentir através de seus dedos. E ele fala que a sensação até parece algo próximo à morte. Então nosso garoto ele fica feliz e se pergunta por que tem algo assim escondido nesse lugar. Assim ele fala que tá muito curioso com isso. E ele tá querendo tirar esse rosário que tá ao redor dele só para descobrir o que esse livro tá escondendo. Só que nesse momento uma energia negra aparece, e essa energia é o monge demoníaco. O Prota pergunta o que tá acontecendo, então o monge demoníaco ele arregala esses olhos
olhos ao ver esse livro, e dessa forma ele se curva e faz uma saudação. O Prota, vendo isso, fica surpreso, pois até agora não tinha visto ele reagir dessa forma, e o monge demoníaco, ele tá tremendo. E o Prota, ele fica mais feliz com isso, e fala que dentro desse livro deve ter algo muito importante, só que ele bota dentro da caixa de novo, pois ele vai abrir depois, e já que o monge demoníaco tá nesse local, alguém deve estar por perto, e isso só significa uma coisa: nesse lugar deve ter um intruso. Então o Prota, ele sai desse lugar o mais rápido possível e volta para o salão medicinal. Enquanto isso, lá fora tem um macaquinho pulando entre as árvores, e é aquele carinha que o segundo filho mandou. Então ele, observando tudo, ele vê o guarda Gochá fazendo sua ronda, e ele fica se perguntando o que ele está fazendo nesse lugar, ao invés de estar protegendo o jovem mestre ferido. Então ele dá um pulo para a janela e fala que tem alguma coisa estranha. Assim ele olha pela janela e vê que o nosso garoto, ele está dormindo. Ele pula essa janela e se pergunta por que o guarda está lá fora, já que o jovem mestre está deitado. Assim ele começa a checar o local e olha para a mesa e percebe que tem um livro lá. Ele pega esse livro para descobrir o que é, e folheando ele descobre que é uma arte secreta, e ele conhece essa arte e pergunta como isso foi parar nesse lugar. Só que isso não importa, ele tem que levar para o segundo filho, pois se o segundo filho conseguir isso, ele vai estar em vantagem. E enquanto ele está pensando nisso, o Prota, ele já se levantou e está bem atrás dele. Assim, carinhosamente, ele segura esse cara e com bastante carinho, ele faz uma massagem com a cabeça desse maluco. Então ele pergunta para esse maluco o que ele está fazendo nesse lugar e quais assuntos ele tem com ele. Com isso, esse maluco, ele toma um susto, pois pensava que esse cara estava dormindo, e como ele não respondeu o Prota pensou que ele demonstrou pouco carinho. Então ele dá um pouco mais de carinho para esse cara, e é nesse momento que esse maluco, ele percebe que o nosso Prota, ele é doido, só que ele continua sem falar, e enquanto ele não falar, o Prota, ele vai continuar dando carinho para ele, e depois de uma sessão de diálogo, o cara, ele desmaia, e quando esse maluco acorda, o Prota tá na frente dele, só que ele tá vendo o Prota de cabeça para baixo, e nesse momento ele percebe que quem tá de cabeça para baixo é ele. Então o nosso garoto, ele mostra uma peixeira para ele, e o doido já fica assustado. Só que o nosso garoto, ele é adepto ao diálogo, ele só quer conversar com esse cara. Quando esse maluco tava desacordado, o guarda apareceu e perguntou o que ele tava fazendo nesse lugar. O Prota perguntou se ele o conhecia, e o guarda falou que sim, pois ele é um dos subordinados do segundo filho. E o Prota pergunta o que esse cara tá fazendo nesse lugar. O guarda fala que ele não tem certeza, mas como ele tava usando uma máscara, boa intenção não era. Então o Prota resolve levar ele para outro lugar e fala que vai conversar com ele direitinho, só para descobrir a verdade. O guarda tenta impedir, mas não consegue. O guarda pergunta para ele que tipo de conversa eles vão ter, e se for alguma coisa perigosa, é melhor deixar ele ir, pois o guarda fala que se ferir esse cara, o jovem segundo filho, ele pode se irritar, pois ele é bem apegado a seus empregados. Mas o Prota segura no braço desse cara e fala que vai pensar com carinho sobre isso. Então ele deixa o guarda lá no chão e sai desse local, só que o guarda fica gritando para ele esperar, para ele não fazer algo perigoso. Então o maluco, cansado de gritar, ele se deita e fala que não vai se importar com isso, e se pergunta se o jovem mestre vai capotar aquele maluco. Só que lá na sala secreta, o maluco tá pedindo para ele ser solto. O Prota não tá entendendo muito e pergunta por que ele faria isso. O cara fala que tá sob as ordens do segundo filho e pergunta para o nosso doido se ele vai conseguir sobreviver se ele ficar ferido. Então ele fala para ele não fazer nada irritante e apenas dar o manual secreto para ele, e se ele fizer isso, vai conversar com o segundo jovem filho e vai pedir para ele que poupe a vida do nosso garoto. E esse cara tá pensando que o Prota vai apenas intimidar ele para conseguir informações, só que em pensamento ele fala que isso não vai funcionar. Mas o nosso garoto, sorrindo, diz que é engraçado, e o maluco pergunta o que. Então ele fala que deve ser verdade, que o irmão dele valoriza a vida dos seus subordinados, e que nesse momento esse maluco está agindo como se tivesse vantagem. Então o Prota fala que vai desamarrar ele. O maluco diz que é uma boa escolha e fala que vai convencer seu jovem mestre, mas o doido, ele percebe algo, tá faltando alguma coisa em sua mão. Então o Prota fala que é um teste surpresa, e sorrindo ele pergunta de quem é esse dedinho. O doido, vendo isso, percebe que seu corpo, ele foi cortado, mas ele não tá sentindo nada. Então nesse momento ele percebe que não pode se mover e também não tá sentindo sua energia interna. Então o Prota fala que usou um veneno para paralisar ele. Diz que fez com as ervas que ele pegou no salão medicinal, e que nesse momento ele não vai sentir nada abaixo do pescoço. Então o Prota diz que vai fazer algumas perguntas para ele, e se esse maluco não responder logo, a cada segundo que passar, outro dedinho vai embora. Então lá vai a primeira pergunta. Ele pergunta qual o motivo de seu irmão ter mandado ele. Então o Prota fala para ele começar a responder logo. O doidão fala para ele esperar, mas com isso já foi um dedinho. E como o Prota tá feliz, ele fala que se ele não responder logo, mais outros dedinhos vão embora. E com isso já foi mais dois. O cara, em desespero, manda ele parar logo, mas nessa brincadeira foi o terceiro. E com ele sem responder, vai o quarto.
Mas nesse momento, esse maluco, ele pede para o nosso garoto parar. O doido, ele já tá desesperado. Só que nesse momento, tá faltando um polegar. E o Prota tá querendo tirar ele. Então esse cara decide contar. E fala que o jovem mestre mandou ele verificar o nosso Prota só para ter certeza que ele perdeu suas artes marciais. E o Prota, ouvindo isso, acha interessante. Mas o doido, ele tá desesperado. Então em pensamento, o Prota fica imaginando quem foi que falou isso. Só que logo ele tem a resposta. E no mesmo pensamento ele fala que o guarda-can, ele mudou de lado rapidamente. Então nosso garoto faz a próxima pergunta. E pergunta se o guarda-can foi quem disse isso. E dessa vez, o maluco, ele tá sendo rápido na resposta, pois ele confirma isso. Mas o doido, ele fica surpreso. E só com esse detalhe, ele conseguiu saber que foi o guarda-can que traiu ele. E ele fica se perguntando se esse jovem mestre sempre foi inteligente dessa forma. Mas nesse momento, o Prota não tem mais nenhuma pergunta para ele. E ele tá se perguntando o que ele deve fazer. Esse maluco, ele já fica com medo, pois olhando para o nosso garoto, ele sabe que com certeza ele vai capotar. Então ele tenta fazer um acordo. E o Prota fica só ouvindo isso. O doido fala que vai jurar lealdade a ele e que ele não sabia que o nosso menino era tão inteligente. Então ele fala que ele é o candidato perfeito para ser o líder da mansão. Ele diz que vai arriscar sua vida só pelo bem do nosso Prota e pede que ele o aceite. Se ele fizer isso, ele vai fazer o que o nosso garoto quer. E o Prota, ele concorda com isso. O doido não entende muito, mas o Prota fala que tem algo que esse maluco pode fazer por ele. Então ele pergunta se pode pedir agora. O doido pensa que tá salvo e fala que sim, que o desejo dele é uma ordem. Mas nesse momento, ele se pergunta o que foi que aconteceu, pois o nosso garoto enfiou a peixeira nele. Assim esse doido começa a dar umas gorfadas e sorrindo o nosso Prota fala que ele disse que estava disposto até arriscar sua vida. Assim o nosso Prota capota esse menino, pois o que o nosso menino não quer é só o sangue desse cara. E as últimas palavras desse maluco é só xingando o nosso Prota. E ele fica se perguntando quem de acha é ele. Dessa forma, o Prota, ele pega aquele livro novamente. Ele fala que não consegue abrir esse rosário e já imagina logo que isso é um selo. E o livro que ele pegou daquele xamã fala que esse tipo de selo está cheio de energia pura. Então só tem um jeito de liberar esse selo. Então ele pega a caixinha que estava aquele livro e bota debaixo do sangue escorrendo, pois isso é a forma de liberar esse selo, derramar algo impuro em cima dele. Assim a caixinha fica cheia de sangue e o livro ele fica encharcado. E o Prota, ele só regala o olho, pois ele está querendo o que está dentro desse livro. Passa alguns segundos e esse rosário ele começa a quebrar. E quando ele quebra completamente, o selo é partido. E agora vai começar a festa. E o Prota, ele tá bem ansioso para saber o que vai sair desse livro. Então o sangue nessa sala, ele começa a se espalhar e o Prota fica se perguntando o que tá acontecendo. Mas é sangue demais. E o livro, ele tá emanando mais sangue ainda. Então uma piscina de sangue fica ao redor do Prota e o Prota só fica observando isso. Dessa forma, passa alguns segundos, o sangue, ele começa a se juntar em um só local. E ele tá se juntando perto daquele corpo. Mas nesse momento, aquele sangue, ele começa a brilhar. E o Prota, ele fica admirado com isso, pois esse sangue, ele tá começando a criar forma. E está parecendo que uma pessoa está saindo dele. Quando está quase terminando, o sangue, ele brilha com vermelho vivo e a energia ao redor fica bastante violenta. Com isso, o ambiente começa a mudar e o chão virou completamente sangue. E o Prota fica com esse olhão arregalado aqui, vendo o que está na frente dele. Pois agora, pilastras desapareceram e essa criatura está vindo na direção do Prota. E quanto mais ela se aproxima, mais vai mostrando sua face. E é essa gasosa bem que assim. E o Prota, vendo essa gasosa, percebe que ela não está no nível verde, pois no quinto nível dos espíritos é mencionado que no quinto livro original existe o espírito azul e essa mulher é um deles. E em pensamento o Prota fala que ele achou que era um espírito verde ou alguma coisa parecida. Então nesse momento ele acha que ele deve estar com sorte, mas nesse momento o Prota, ele sente a pressão e já vai direto para o chão, pois nesse instante o espírito usou sua força e pegou esse sangue e rodeou o Prota, assim colocando bastante pressão nele. E dessa forma essa criatura chama ele de tolo. O Prota, ele tá tentando resistir a essa força, só que o bicho é mais forte do que ele imaginava. Esse capeta fala para ele esvaziar o espírito dele e oferecer sua alma a ele. E quem não resistiria a esse sorriso, hein? Mas o nosso brabo, ele é diferente. E nesse momento ele lembra do que eles falam do espírito azul, um espírito antigo e ressentido que existiu por séculos. É poderoso bastante para influenciar uma área gigantesca. Esse espírito vai causar alucinações, tanto visuais quanto auditivas, e dessa forma vai causar dor nas pessoas. E para exorcizar ele, vai precisar de no mínimo 10 autistas. E o livro fala que esse espírito é bastante perigoso, e ela tá lá, só no seu cachimbozinho. Então ela dá uma olhada no Prota e percebe algo estranho, e vê que ele ainda não esvaziou o espírito dele, e fala que nosso garoto é bastante lerdo, mas o Prota, ele tá resistindo bem. E o pensamento está dizendo que o livro avisou que era bastante perigoso, e agora ele tá entendendo por que desse aviso. Mas o nosso garoto, ele dá aquele sorrisão, e acha isso tudo interessante. A mulher pergunta o que, pois acha esse garoto estranho. O Prota fala que não importa o quão alto o espírito seja, mas todos eles ainda querem o corpo de alguém, e é por isso que ele achou isso
isso engraçado, essa semelhança que todos os espíritos têm. E sorrindo, ele fala para ela que ela não pode fazer nada sem um corpo. A mulher dá aquele sorrisinho de canto de boca, pois o prota nesse momento falou uma coisa. Ele disse para ela se ela quer tanto o corpo dele, que ela que venha pegar, pois ele não vai oferecer nada. Então essa mulher usa o sangue desse local e já joga na direção do prota. E o prota ele sente, pois o que aconteceu foi que esse sangue que ela jogou fez um buraco nele. O prota ele cai no chão e a mulher fala que ele é um tolo mortal. Então novamente ela ataca o prota e pergunta se ele precisa fazer mesmo isso. E o ataque dessa vez vai certinho na cara do nosso garoto. E olha o estado que a cara dele ficou. O prota ele tá sentindo dor e nesse momento ele já dá aquelas gorfadas. A mulher pergunta se ele entendeu, pois nesse momento ele não pode fazer nada. E ela diz que o que ele precisa fazer mesmo é ser obediente a ela. E pede novamente a alma dele. O prota se aguenta em pé e a mulher acha interessante, pois ela feriu bastante o nosso garoto. E ela fica se perguntando como foi que ele resistiu tanto. Então ela diz que ele não parece ser um garoto normal. Assim ela usa o sangue nesse local e começa a enrolar em sua perna. Dessa forma ela joga ele lá naquela pilastra. Então ela começa a ir em direção a ele e fala para ele que vai fazer uma oferta. Se ele entregar a alma dele para ela, ela vai conceder um desejo a ele. O prota nesse momento pergunta por que ela está fazendo essa oferta. Ela diz que pode chamar de consideração da parte dela, pois ela fala que não vai ganhar nada se continuar ferindo a alma dele. O prota pergunta o que vai acontecer se ele recusar. A mulher diz que não vai ter outra escolha, a não ser capotar ele e procurar outra alma. Então nesse momento, o prota ele dá outro sorrisão. Assim ele fala para ela que tem um desejo. A mulher já fica animada e já pede para ele contar esse desejo a ela. Então ela diz para esse garoto que ele não parece ser normal e que ele possui bastante rancor. Então ela pergunta para ele se alguém traiu ele ou capotou alguém de sua família. Então ela fala para ele, não importa quem seja, ela vai capotar esse cara e transformar ele em pedaços. Então ela pede para ele dizer agora qual é o desejo dele. E olha a alegria dessa mulher. Então nosso garoto ele fala que o desejo dele é que ela cale a boca e seja obediente a ele e fique bastante quietinha. A mulher nesse momento ela se irrita. Assim ela pega esse sangue novamente e começa a fazer uma dobra de sangue. Então ela joga todo esse sangue na direção do nosso garoto e fala para ele tentar resistir a isso. E nesse momento ela chama ele novamente de tolo mortal, só pelo fato dele não ter aceitado o pedido dela. E todo o sangue desse lugar vai em direção ao nosso garoto. E o nosso garoto tá lá, só observando tudo. E nesse momento todo o sangue que estava no local atinge o nosso prota. E o prota ele fica mergulhado nesse sangue. E a mulher tá sorrindo e fala novamente para ele tentar resistir a isso, pois conforme ele for resistindo, a carne dele vai ser rasgada e seus ossos vão ser quebrados. E olha o olhar dessa maluca. Me disse, não parece que o nosso garoto, essa mulher deve ter algum massacre, mas o nosso prota ele fica imerso nesse sangue. A mulher fala que é uma pena que a alma dele esteja danificada agora, mas o prota ele estava gritando. E nesse momento parece que ele parou de gritar, pois agora ele está só pensativo e imerso nesse sangue. Ele fica pensando e o pensamento dele vai no gosto do sangue. Ele fala que é muito vermelho e parece uma cereja, só que ele é mais viscoso e bastante grosso. Ele é sujo e tem um gosto metálico, e todos os sentidos dele estão falando que isso é sangue. Só que o prota ele tá pensando bem nisso, pois tem algo diferente, pois a quantidade de sangue que ele provou quando ele foi chamado de demônio da foice era bastante diferente, e ele fica se perguntando que gosto tinha aquele sangue, pois o que ele lembra era um gosto de temor à vida, tinha um calor e um odor bem forte. Então ele fala que isso era o que significava estar vivo. Porém, o que ele está sentindo nesse momento é apenas a morte. Então nesse momento algo quebra e a mulher já fica surpresa, pois não esperava por isso, pois tudo que o prota estava sentindo era apenas uma ilusão, e toda essa ilusão é despedaçada. E quando esse pedaço se quebra, manda essa mulher para longe. Assim ela bate lá naquela parede e dessa forma o prota ele vai pro chão e a mulher fica só observando ele. E olha a aura do nosso garoto. A mulher fica surpresa e acha que isso é impossível, e o nosso brabo parece que ele tá irritado. E nesse momento a mulher cria uma borboleta de sangue. Então lindamente ela joga na direção do prota e o prota só fica observando isso e esperando esse bicho chegar. Mas quando chega perto do prota, ela se desmancha. E a mulher, observando isso tudo, sabe o que está acontecendo com ele, pois ela diz que isso é uma liberdade de sentidos. Isso acontece quando o tal autista ele anula o próprio sentido. Assim ele se livra de todos os genjutsu. A mulher fala que na teoria isso é mais fácil falar do que fazer, e o ato de anular a realidade é difícil até para um tal autista. Então essa mulher imagina algo, que essa criança ela nasceu com qualidades para se tornar um mestre autista. O prota ele começa a sorrir feito louco, e a mulher na frente dele nem tá acreditando nisso, e fala que mesmo ele tendo escapado da alucinação dela, ele não tem força para escapar dessa situação, pois ela ainda é mais forte que ele. Então nesse momento o prota para de rir e dá uma olhada para ela, e fala que só pensou em algo engraçado. A mulher ela não tá acreditando nisso, e pergunta o que tem de engraçado. Só que nesse momento ela se assusta e já fica em choque, pois ela não tá acreditando no que ela tá vendo. E o prota nesse momento pegou aquele livro, pois de acordo com o livro da escola Yin Yang, quanto mais antiga
a monstruosidade é, maior é a chance dela estar pegada em algo e ter um receptáculo. E a mulher, ela tá suando frio. E o Prota imagina que esse livro é o receptáculo dela. Então nesse momento, ele dá aquela bocanhada no livro. Assim, a mulher ela começa a sangrar e começa a sentir um pouquinho de dor. Então ela grita de raiva e começa a jorrar sangue por todo lugar novamente. E o Prota, percebendo que ele estava certo, mais uma vez ele arranca um pedaço do livro. A mulher com raiva pergunta como ele se atreve e nem tá acreditando nisso, pois ninguém foi capaz de machucar aquele livro, pois ele é rico em ki demoníaco. Então a mulher começa a criar mais sangue e manda na direção do Prota. E quando ela manda o sangue, ela vai junto com ele, segurando na garganta do nosso garoto e jogando ele novamente naquela pilastra. Só que dessa vez não é uma ilusão, ela tá fazendo isso de modo real. Então com sangue no olho, ela fala para o nosso Prota que não precisa mais da alma dele e só manda ele capotar logo. Mas o Prota tá lá e continua falando, e ele diz que tem algo estranho, pois ela poderia ter pego o livro, mas resolveu pegar ele. Então só tem uma resposta para isso, é que ela não pode tocar nesse livro. E a mulher, ouvindo isso, novamente ela fica em choque e percebe que esse garoto é bastante inteligente. Então, com esse pedaço da capa na boca, ele começa a engolir, e a mulher já arregala o olho e pergunta como ele se atreve. Assim ela dá aquela massageada no pescoço do Prota e manda ele cuspir o pedaço do livro para fora. Mas engolindo esse livro, ele percebe que o sangue dele tá diferente e tá parecendo como a primeira vez que ele engoliu erva venenosa. E a mulher, nesse momento irritada, manda ele cuspir. Mas o que questiona mais o Prota é a fúria desse espírito rancoroso. E ele tá perguntando o que aconteceu. E o Prota fala que nesse momento essa mulher tá muito desesperada. Não tá igual a alguns minutos, pois ela estava bastante despreocupada. E ele se pergunta qual rancor ela tem e que tipo de vingança ela quer. Só que os dois dão aquela encarada, a mulher furiosa e o Prota sorrindo, pois ele engoliu o livro. A mulher desesperada chama ele de maluco, pois não tá acreditando que ele engoliu mesmo. Então ela dá mais uma apertada, só que nesse momento os olhos dele se encontram novamente. Assim o Prota mergulha em uma memória, e é a memória de um castelo pegando fogo. Então o Prota se pergunta que lugar é esse. Então, olhando ao redor, tem várias pessoas capotadas, e ele, vendo isso tudo, parece que é um campo sem fim. Mas na frente dele tem uma mulher de joelhos, e ela tá de frente para uma escada. E no topo dessa escada tem um trono, e tem um maluco em cima dele. Então o Prota, vendo isso, percebe que ela é o espírito azul, e a mulher ela tá toda bagaçada. Então nesse momento ela arranja os dentes, arranca um pedaço de sua roupa e começa a amarrar sua espada em seu braço. Então ela aponta sua espada para o maluco que está naquele trono e começa a falar algo. Só que o Prota não entende o que ela está falando. E apesar dele não ter escutado nada, ele consegue sentir a raiva dessa mulher. E olha a cara dessa mulher, ela está bastante irritada. E ela continua apontando a espada para o corno que está no trono. E o maluco, ele está sorrindo. Olha a cara de merda dele. A mulher irritada e chorando parte para cima dele. E o maluco sorrindo parte para cima dela também. Então ele dá aquela massageada no tórax dela. Dessa forma, ele puxa sua mão. E quando ele puxa essa mão, vem algo junto com ela. E quando a mulher vai olhar, é o coração dela. E em segundos, ele é esmagado. Assim, essa mulher cai de cima dessa escada e cai naquele rio de sangue. Nesse momento, aparecem os capangas desse corno. Assim, ele manda eles capotarem ela. Os cornos júnior vão pra cima dela e todos eles ficam ao redor dela e puxam sua peixeira. Assim, ela só fica olhando com desespero. Ela tá sem força e não consegue fazer nada. A única coisa que ela pode fazer é chorar, pois ela vai capotar com arrependimentos. Dessa forma, o brilho começa a sair dos olhos dela. E quando isso acaba, o Prota se aproxima do local. E a única coisa que ele vê é o corpo em pedaços. Só que quando ele olha direitinho, ele vê aquele livro. Então nesse momento, ele acorda com o grito daquela mulher. E o Prota tá perguntando o que aconteceu. Então ele vê um fio vermelho e pergunta que fio é esse. A mulher, em desespero, deixou seu chapéu cair, pois o que aconteceu nesse momento foi que ela se tornou familiar. E agora ela tá grudada no Prota com essa linha vermelha. E o Prota tá lá, felizão, pois agora ele conseguiu um espírito azul. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto, pois vai ajudar bastante o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Então, até a próxima, galera. Fui!